Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e o verso de número 10, Malaquias 3:10, que diz o seguinte, olha: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém? Eu tenho certeza que você conhece esse texto, Malaquias 3:10, já ouviu? Alguém perto de você, no culto, já leu esse texto? Ele não é novo. Mas o ponto que eu quero dizer para você aqui é que é muito comum ouvir as pessoas usando esse texto para dizer o seguinte: olha, você precisa fazer prova de Deus. Não é isso? Porque o texto está dizendo: fazei prova de mim. Então nós usamos esse texto para dizer, olha, nós estamos dando dízimo, então nós precisamos provar o Senhor. Deus precisa ser provado. Mas eu quero colocar para você uma questão interessante do texto. E aqui a nossa exegese do texto é simplesmente do que está escrito na tradução em português. Porque olha só o entendimento do texto. Primeira coisa, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, a primeira coisa, qual o propósito e a finalidade dos dízimos? Os dízimos abastecem a casa do Senhor, ponto. Eles devem ser depositados na casa do Senhor para que haja mantimento nessa casa. Nós poderíamos passar aqui praticamente toda manhã falando sobre o propósito específico do dízimo, porque o dízimo possui um propósito muito bem específico. O dízimo possui uma finalidade muito bem específica nas Escrituras. Mas ele diz, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro era um lugar onde ficava reservado toda a movimentação de dízimos. Então era um cômodo que era guardada toda a arrecadação do dízimo. Aí, olha só o que diz o texto. Então ele diz, tragam os dízimos para qual finalidade? Para que a minha casa tenha mantimento. Não deixe a minha casa vazia. Esse era o propósito do dízimo. Aí ele diz o seguinte, olha, depois do quê? Depois de você trazer o dízimo, depois da minha casa estar abastecida, por isso a Bíblia diz, todos os dízimos deveriam ser entregues. Um dízimo não traria o abastecimento necessário para a casa de Deus. Então ele diz, olha, trazei todos os dízimos, porque os dízimos abasteceriam a casa. Aí ele diz, depois que vocês fizerem isso, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui tem uma palavrinha interessante, que passa desapercebido pela maioria das pessoas. As pessoas pegam aqui, ó, trazei os dízimos para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Só que ela se esquece da palavrinha que aparece aqui. Qual palavrinha? Olha só. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Então olha só, ele diz, tragam os dízimos, abasteçam a minha casa, façam prova de mim. Só que o fazer prova de Deus está condicionado a um se. Esse se é condicional. Você só pode fazer a prova se eu não vos abrir as janelas do céu. Então a ideia do texto aqui é a seguinte: tragam os dízimos, abasteçam a minha casa.
se eu não for fiel e não vos abrir a janela do céu, então você faça a prova de mim. Ou seja, o fazer prova de Deus é depois de você constatar que Deus não foi fiel e vos abriu as janelas do céu. Ele não disse para você trazer o dízimo e fazer prova. Ele diz: traga o dízimo, e se eu não vos abrir as janelas do céu, então você faça a prova. Consegue entender isso? A ideia principal do texto, de fazer prova de Deus, não é se você trazer o dízimo. Fazer prova de Deus aqui não está associado ao seu dízimo. O fazer prova de Deus aqui está associado à fidelidade de Deus. Então é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, se eu não for fiel, então você me prove. Se eu não for fiel, porque ele disse: se eu não vos abrir as janelas dos céus. Entende? Então, as pessoas dizem: olha, se você deu o dízimo, faça a prova de Deus. Dízimo não é para provar a Deus. Não. Errado. Não existe dar o dízimo para fazer prova de Deus. Não é essa a ideia do texto. O texto diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus. Esse se condiciona não ao dízimo, mas à fidelidade de Deus. Entende isso? A maioria das pessoas fazem a leitura do texto e nem se dão conta que existe uma condicional associado não ao dízimo, mas à fidelidade de Deus. Se eu não vos abrir as janelas do céu, se eu não for fiel, então você me prova. A pergunta que fica é: quando Deus deixou de ser fiel? Quando Deus deixou de cumprir a sua palavra a ponto de ser provado? Já que Deus não cumpriu, então vamos prová-lo. Já que Deus não é fiel, então vamos prová-lo. Será que Deus já deixou de ser fiel? Será que verdadeiramente nós vamos conseguir chegar ao ponto de dizer: agora eu vou provar a Deus porque Ele não foi fiel? Não. Essa condicional associa a fidelidade de Deus. Está aí, veja aí no seu texto bíblico. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Essa é uma ideia muito interessante, porque a condicional está vinculada à fidelidade de Deus. E quando nós entendemos isso, meu Deus, que história é essa de querer provar Deus? As pessoas, eu determino, nós precisamos determinar a Deus, porque nós demos o nosso dízimo. Que isso? Como determinar a Deus porque deu o dízimo? O dízimo, não, eu dei o dízimo e coloquei Deus na parede, agora Deus tem que fazer, porque eu estou fazendo prova de Deus. Não tem nada a ver com isso, nada, absolutamente nada a ver com isso, nada, zero. O fazer prova, o provar, é se Deus não vos abrir a janela do céu.
Percebeu? Você já tinha lido dessa forma? Você já tinha prestado atenção nessa palavrinha que condiciona a ideia? Consegue entender isso? É assim que você aprendeu? É assim que você já ouviu? Eu sei que muitas vezes esse texto é usado para colocar medo nas pessoas. Se você não der o dízimo, devorador, tá? E todas essas questões. Mas e você? Já tinha ouvido dessa forma? Já tinha prestado atenção nessa condicional do texto? A prova de Deus não é porque você dá o dízimo. A prova de Deus é se ele não for fiel. É se ele não cumprir a sua palavra. Percebe isso? Por isso, irmãos, que a ideia da leitura bíblica não é quantos versículos, capítulos você lê por dia, mas é se você consegue ler apenas um versículo, mas você consiga ler, entender, estudar, aplicar e praticar. Essa é a grande ideia. Você fala assim, eu li 10 capítulos da Bíblia. Tá, mas você entendeu? Será que você, ao ler 10 capítulos da Bíblia por dia, você conseguiu entender cada versículo que você leu? Não seria melhor ler apenas um verso, estudar aquele verso, meditar naquele verso, fazer uma exegese daquele verso, aplicar aquele verso, viver aquele verso, do que você ficar pensando que eu estou lendo, mas muita coisa passa desapercebida, muita coisa fica para trás, muita coisa você não entende e aí acaba saindo completamente fora do propósito. Eu acredito, olha só, presta atenção, eu acredito que todo cristão precisa fazer uma leitura corrida da Bíblia, todo cristão pelo menos uma vez na sua vida precisa ler a Bíblia toda, de uma forma corrida. Mas após isso, a leitura tem que ser pausada. A Bíblia não é um livro comum. Então olha só, o texto diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Esse se muda completamente. Se eu não vos abrir a janela do céu. Deus condiciona a si mesmo a responsabilidade. Porque a responsabilidade aqui é de Deus. A responsabilidade do homem é no trazer os dízimos. A responsabilidade de Deus é se eu não vos abrir a janela do céu. Aí você prova. E aí ressalto novamente a pergunta, né? Será que Deus deixaria agora, de ser fiel? Será que Deus deixaria, nesse exato momento,
no ano de 2024, dia 9 de fevereiro, será que Deus deixaria de ser? Deus deixaria de ser fiel? Eu acredito que não. Eu não acredito nisso. Por não acreditar nisso, eu não creio que nós podemos fazer prova de Deus. Não. Não há possibilidade de fazer prova de Deus, de prová-lo. Não. Por que não, pastor? Porque Deus nunca deixaria de ser fiel. Deus nunca deixaria de honrar a sua palavra. Nunca, jamais, jamais, jamais. Amém? Ô glória! Tá vendo que quando a gente para ler uma palavrinha dentro da frase, ela muda completamente o entendimento? Conseguiu enxergar isso? Imagina se fizermos isso ao longo de toda a Escritura, toda, prestando atenção em cada verso, em cada palavra, como a Bíblia ficaria diferente para nós. Daqui a pouquinho, olha só, daqui a pouquinho eu vou subir um vídeo no YouTube sobre o Salmo 23. Daqui a pouquinho, eu vou gravar, assim que terminar a devocional, eu vou gravar esse vídeo e vou subir lá no nosso canal do YouTube. Você que não segue a gente lá, eu vou subir esse vídeo lá sobre o Salmo 23. Vai lá para você assistir e você entender o quanto é importante nós prestarmos atenção em cada palavrinha do texto bíblico. Tá bom? Queridos, nós vamos ficando por aqui.